Percebe, por exemplo, existe uma rotatividade, né? Às vezes eu vou numa obra, numa determinada obra que eu tô fiscalizando minha, e eu vejo que determinadas equipes já não estão mais lá, ou certas pessoas não estão. Por quê? Porque foram substituídas por aquele velho problema, né? E quem é que faz essa capacitação hoje? Quem que investe? Porque uma coisa, o que você colocou realmente é interessante. O mercado oferece oportunidade. As pessoas estão no emprego, que elas ganham um salário mínimo, ou até, às vezes até um pouco mais. Só que o mercado de construção civil hoje tem pago muito bem. Se a pessoa tem um conhecimento, por exemplo, de eletricista, ele pode tirar um salário de R$ 1.500 com facilidade. Eu acho que o Senai, ele tem um programa nesse sentido, eu não estou bem informado, tá? Se não me engano, eu acho que é o Senai que ofereceu, inclusive, no ano passado, curso de formação voltado para pedreiros, pintores, gratuito, inclusive. Exatamente, eu acho que você pode até se informar diretamente lá, mas acho que se eles estiverem com esse programa, é um programa que tem que ser incentivado, sem dúvida, né? Mas como que você vê a iniciativa privada? Isso daí sabe. Então existe até em alguns incentivos do governo e tal. Mas, por exemplo, você tem aí alguns escritórios, algumas construtoras. Olha, veja só. Quando você fala em treinar a mão de obra, você está falando em investir. Quer dizer, a empresa vai ter que separar um capital para investir nessa pessoa. Então, você treinar um funcionário dentro da empresa. Você tem a perspectiva de que essa pessoa vai continuar, né? Vai te dar um retorno lá na frente, à medida que você vai capacitando. Nesse meu mercado, nosso mercado, né, você vê que isso nem sempre você tem essa certeza de que o sujeito cuida. Então, eu acredito que algumas empresas, essas empresas ainda têm um certo receio de treinar. O investimento pode não ter o retorno que eles estão Exato, imaginando. mas eu acredito que existe. Eu acho que a coisa é muito, não é improvisada, mas é muito empírica. É uma coisa meio, você vai ensinando à medida que você vai fazendo. Você consegue formar uma equipe boa. Vamos dar um exemplo. Você formou uma equipe boa, se estabelece uma relação de confiança, você vai investindo, você forma essa equipe, continua com essa equipe, o sujeito vai se aprimorando naturalmente, à medida que ele tem a perspectiva de mais trabalho, você tem a perspectiva também, então você vai chamando sempre a mesma equipe e a coisa vai caminhando. Entendeu? Então, e esse é justamente o ponto que eu acho interessante da gente ressaltar. Se você tem uma equipe que você está acostumado a trabalhar junto, que você está acostumado a desenvolver, desempenhar papéis, etc, etc. Não é mais provável que o desempenho da sua empresa, sendo ela uma construtora no caso, tá? Tipo de exemplo, ela não vai ter um desempenho melhor? Ou seja, vai ter uma otimização do prazo, vai ter um gasto menor de materiais, ou seja, vai ser benéfico para o seu cliente. Olha, a entrega da obra vai ser mais rápida. No fundo, o resumo da história é o seguinte, o ser humano é o grande investimento, né? O nosso desafio é esse, tá? Porque por incrível que pareça, o dinheiro está aparecendo, não está? Não é só na arquitetura, o dinheiro está aparecendo em todos os setores. O que é o assunto do momento? É como você vai criar recursos humanos para vamos dizer assim, atender essa demanda de produtos, serviços e por aí vai. E a minha opinião pessoal até, Rubinho, neste caso, é que talvez esteja havendo aí uma subestimação, vamos colocar assim, da mão de obras do mercado de construção civil. Que você falou, poxa, uma pessoa conhece um amigo que vai, que isso, que aquilo, e essa pessoa entra no mercado de trabalho, talvez de paraquedas, porque, né? Veja só, ele está entrando por causa da oportunidade, né? O certo é a pessoa entrar preparada para isso, mas veja só, o sujeito está sem emprego, tá? Ele veio de algum, sei lá, ele mexia com chapa de sanduíche, de repente surgiu a oportunidade dele trabalhar como servente. Você acha que ele vai dizer não? Ele tem família em casa, você entende? Então esse sujeito vai... Mas a minha posição é justamente o oposto. Por que as empresas não investem na formação, na capacitação? Que custa dinheiro a gente sabe, mas o retorno vai acontecer. Aí seria interessante conversar realmente com uma empresa de construção civil aqui em Campo Grande. A gente tem várias de excelente qualidade, né? Gente muito séria aqui no estado. Eu acho que vale a pena o programa entrevistar alguém e falar especificamente sobre esse assunto, sabe? Vamos trazer então essas pessoas para saber. Porque o meu setor, basicamente, o que eu faço? Basicamente é projeto de arquitetura, entendeu? Eu tenho que produzir as plantas, o mapa da construção, para que essas empresas, né, de construção executem, né? Enquanto o cliente cobrar, eventualmente... E o cliente é o destinatário de todo esse esforço, entendeu? E recai um pouco sobre o teu escritório, o procedimento, a construção, não existe uma certa expectativa em relação até ao seu serviço, monitoramento tal dessas construções, dessas obras? Olha, eu só sei trabalhar de uma forma, que é em comum, em ligação estreita com os engenheiros, né? Eu tenho alguns parceiros, tá?
E o nosso contato ele é diário, quase sempre, às vezes, horário. Né? Por quê? Porque a obra ela é dinâmica. Tá? Você faz o projeto e os problemas, não são, às vezes, não são nem problemas. Surgem situações, por exemplo, o proprietário resolve mudar um piso. Né? Nós estamos lá na fase de acabamento, o proprietário viu um piso que ele adorou, ele chega, poxa, eu estou querendo mudar para um piso melhor. Aí, é lógico, eu vou chegar para ele e falar assim, escuta, esse dinheiro apareceu da onde? Né? Vamos supor, se esse sujeito está com orçamento, que é aquela história, né? Perseguindo o valor. Se aparecer, ele eu quero mudar um piso, quero botar um piso melhor. Beleza, tranquilo, vamos fazer um piso melhor. Você está preparado para esse investimento? Estou. Aí a gente vai, discute as alternativas e por aí vai. Né? Então, esse contato precisa ser permanente. E o engenheiro, o arquiteto... Que é o que se espera hoje do trabalho de um arquiteto. Rubinho, eu vou pedir um tempinho para você, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Tendência e hoje estamos conversando com Rubinho de Camilo, filho do arquiteto Rubem Gil de Camilo, arquiteto aqui de Campo Grande, que tem o seu escritório aqui. Rubinho, como que você pode orientar as pessoas que estão planejando agora construir em 2010? Como que eles podem fazer seu planejamento? Quando é o momento certo de começar a trabalhar? E qual que é a estimativa de investimento que você prevê para essas pessoas? Bom, essa tua pergunta eu acho que é fundamental. Porque a verdade é o seguinte, o sujeito resolve construir. Tá? Primeiro passo, fazer o projeto. Tá certo? Você precisa ter um mapa. Né? O que é o projeto? O projeto não é só a planta. Né? O pessoal fala, vai fazer a minha planta. Não é só a planta, é a planta, a fachada. A gente tem na linguagem técnica os cortes, que é para mostrar. Você tem que ter um conjunto de informações técnicas para você poder fazer a obra e orçar a obra. Tá? Então o que acontece? O sujeito chega agora, no final do ano, né? Ele fala, vou construir ano que vem, né? Tranquilo. Aí ele espera passar o carnaval, o Réveillon, né? Aquela história. Aí lá para o começo de março ele vem e fala, vou começar a construir. Aí vamos supor, ele me procurou, né? Eu vou chegar e dizer, olha, você tem aí fazer o projeto, fazer as aprovações da prefeitura, né? Todo projeto precisa ser aprovado, legalizado. Você precisa fazer os projetos complementares, quer dizer, de hidráulica, elétrica e estrutura, né? Orçar o projeto, montar a equipe de obra e começar a obra. Aí ele pergunta, quanto tempo isso leva? Você pega, por exemplo... 6 meses. Não, que isso. Mas você pega, por exemplo, uma casa pequena, uma casa, bota uns pequena assim, padrão... 70 metros? Não, mais. Pega 100, uma casa 120. de uns 200 metros. Tá? Área construída. Você vai levar pelo menos, no mínimo, um mês e meio. Isso correndo, né? Se você fizer o projeto... Tudo for aprovado. Um mês e meio, 2 meses. Por exemplo, normalmente a gente leva em torno de 2 meses para fazer projeto, aprovações, projetos complementares, orçamentos, né? Então, se o sujeito procurou a gente, por exemplo, em março, essa obra vai sair em maio, você entende? Até todos os preparativos, junho, você está quase no meio do ano. Sim. Tá certo? Então, o que seria o ideal? Né? O ideal é o sujeito planejar, fazer a parte de projeto, planejamento, orçamento, nesse período de final de ano, começo do ano. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, são inclusive meses que chovem muito. Tá? É o período ideal para você fazer projeto, você planejar a obra, discutir. Porque quando você está com o arquiteto, você tem uma série de dúvidas. Né? Por exemplo, eu preciso fazer uma cozinha maior, preciso fazer um quarto maior, quantos quartos eu preciso, a minha área de lazer, como é que é, se eu quero churrasqueira, se eu não quero. Estou dando um exemplo simples. Né? Você precisa discutir com a tua família precisa se inteirar do programa, precisa se sentir dentro daquele projeto. Não é só você decidir construir, não, você tem que envolver sua esposa, envolver seus filhos. Se ele vai ter uma aparência mais futurista, se vai ser mais tradicional, mais conservadora. Aí é uma outra história, né? É um outro caminho. Mas dificilmente alguém decide tudo sozinho. Não, eu quero dizer, pessoas que vão morar na casa. Se é uma família, supõe que todos precisam se sentir bem naquele lugar, né? E se você, para todo mundo se sentir bem, todo mundo tem que estar minimamente representado ali, né? Então, esse papo acontece com o arquiteto. Você precisa ter tempo para isso, até porque é um momento lúdico, né? É um momento assim muito interessante, né? Porque o que é uma residência? Para dar um exemplo simples, né? Uma residência é o sonho de talvez 100% das famílias, né? Qualquer família quer ter uma casa, qualquer família quer ter uma casa. E nesse momento de planejar, é aquele momento, é quase que a expectativa da viagem, sabe aquele período que antecede você conquistar um determinado objetivo de vida, ele precisa ser curtido, né? E o projeto de arquitetura é exatamente esse momento. Né? E o arquiteto hoje ele participa